Alô, você, telespectador da TV Mar Canal 525, estamos no ar, ao vivo na programação, aqui dando sequência com o Canal Esportes, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, trazendo todos os detalhes nesta sexta-feira de forma muito especial, em que nós vamos também centralizar as nossas informações para a decisão do Campeonato Alagoano. Neste sábado, às 4h45, CRB e CSA decidem o Campeonato Estadual. Um deles será campeão alagoano em 2021. E nós vamos aqui recebendo no estúdio o secretário de Estado, Esportes, Lazer, aqui do Estado de Alagoas, Charles Herbert, ex-árbitro, que vai conversar com a gente nesta sequência do Canal Esportes, tá certo? Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora. Estamos no ar, começando com toda a irreverência, categoria e qualidade que você já conhece. Quero aqui cumprimentar os nossos parceiros, inicialmente Charles, seja bem-vindo aqui ao programa, que satisfação recebê-lo. Você como secretário de Esportes, Lazer e Juventude, gostaria que falássemos a respeito desse momento que o Campeonato Alagoano vai chegando ao fim e que nós vamos também, dentro dessa sua profissão, que foi árbitro e hoje assume como presidente da Comissão Estadual de Arbitragem, o Campeonato Alagoano está acabando com os nossos árbitros em ação. Primeiramente, eu quero te parabenizar pela forma como você tem conduzido, juntamente com o George, com o pessoal lá da Comissão Estadual de Arbitragem, esse trabalho junto aos árbitros, lançando jovens e alguns já com uma certa rodagem e um campeonato que nós não tivemos, graças a Deus, tantas polêmicas, né, em relação aos lances que são considerados de muita discussão pelo torcedor. Seja bem-vindo, Charles. Eu que agradeço, amigo Viderlan, um abraço, já deixo um abraço aqui para todos os telespectadores da TV Mar, do programa Canal de Esporte, uma satisfação grande estar aqui, estamos à disposição aí para poder discutir um pouco sobre a arbitragem, um pouco sobre esportes e falar sobre esse momento importante, principalmente que você colocou, que é o momento da arbitragem alagoana. Pelo segundo ano consecutivo, nós conseguimos emplacar os árbitros locais nas finais do campeonato. Desde já deixo meu agradecimento aqui a toda a diretoria da federação, o presidente Felipe Feijó, que tem se empenhado muito para que isso pudesse acontecer. E também a confiança dos clubes. Sem os clubes, o nosso futebol não seria nada. Então também deixo o agradecimento aqui a essa confiança que foi nos dada pelas equipes do CSA e do CRB, para que no segundo ano consecutivo a arbitragem local, e hoje muito bem entregue ao quinteto de arbitragem que vai desempenhar a função amanhã, Denis Serafim, Esdras Mariano, Brígida Assimiro, Jonathan Gouveia e o Juan Barros. Então está muito bem entregue. Equipe essa que fez também a grande final da Copa do Nordeste 2021. Então hoje a arbitragem alagoana muito bem representada e espero que amanhã tenhamos um grande jogo, um excelente espetáculo e uma excelente arbitragem. Agora, Charles, quando se fala também dessa pasta que você assume, que é uma das mais importantes também, que é a selagem, gostaria que você falasse desse desafio. Você assumiu, você foi árbitro e um dos bons árbitros que o futebol de Alagoas teve nesta atualidade, comandando inclusive várias finais de campeonato estadual, mas veio esse desafio de assumir a pasta de esportes, juntamente com uma equipe muito grande e principalmente em administrar as coisas no maior palco do nosso futebol, o Estádio Rei Pelé, que tem apresentado sim uma boa qualidade de gramado, a estrutura também passando por uma modernização muito bacana, mas esses desafios de dia a dia, como é que tem sido para você em comandar essa pasta? Olha, Viderlan, um dos maiores desafios pessoais, né, que é pessoal, no caso, um dos maiores desafios da minha vida, né, a gente sempre militou no esporte, sou professor de educação física, fui árbitro por muito tempo, hoje estou há mais de 21 anos na arbitragem, agora colaborando do lado de fora. Quantos anos que parou? Quantos anos? Eu estou com 4 anos que eu parei já, as atividades, no instante passa, né, e assim, passamos mais de 17 anos no campo, agora estamos 4 anos fora, mas mesmo assim colaborando, né, juntamente com o George, com o Poliana, colaborando, né, porque é o mínimo que a gente pode fazer pela arbitragem. A gente nunca deixa de ser árbitro, a arbitragem é no sangue, é na veia, né, e a gente está colaborando, mas essa missão da selagem é uma das maiores missões da minha vida. É uma missão que a gente engloba não somente a arbitragem, é o esporte como um todo, todas as modalidades esportivas, todas as federações, associações, as prefeituras, todos com seus anseios, com seus desejos e principalmente que você colocou os nossos aparelhos esportivos que nós temos que estar administrando no dia a dia, que é o Estádio Rei Pelé e o complexo esportivo de lazer que nós temos também, que é o CEL,
né? Que são 2 aparelhos, mas com certeza o Rei Pelé é esse que a gente tem que ter um maior cuidado, que são 50 anos, está sempre passando por reforma, todos os dias está tendo reforma, inclusive vamos ter brevemente umas reformas também pontuais, estruturais do Estado. Não para, né, hoje, né, Não para, porque é uma estrutura antiga que precisa estar todos os dias, sim, ou pintando, ou trocando um vaso, ou trocando uma porta, ou arrumando uma situação. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, mas a gente lá, junto com a equipe que não é tão grande, mas uma equipe muito aguerrida, né, que tem vários personagens, né, que estão lá no dia a dia, como a secretária de Gestão Interna, Morgana Tavares, o superintendente do estádio Rei Pelé, Tiago Bonfim, o superintendente de Inclusão e Esporte, Wagner Godez, a superintendente Andrés, enfim, é uma equipe muito grande. O Paulo, que está aqui da comunicação aqui, a gente sempre anda com esse grupo forte, com essa equipe, a Amós Monteiro ali da Juventude também, com esse grupo forte para que a gente possa desenvolver não somente o esporte, né? Porque a Secretaria tem esporte, lazer e juventude. É verdade. Nós não podemos pensar somente no esporte, são 3, na verdade, funções importantes. E abrir as portas do estádio Rei Pelé para a comunidade, acho que isso acaba sendo também uma das grandes marcas dessa sua participação, Charles. Eu gostaria que você trouxesse detalhes, né, de utilizar o estádio Rei Pelé, não somente para a prática de esportes e de jogos oficiais no futebol, mas também abrindo para a comunidade através de projetos. Gostaria que você falasse o que é que tem também sido definido para depois do Campeonato Alagoano, o Rei Pelé também entrar para uma nova fase, que é a fase de ações para a comunidade. Olha, Viderlan, nesse momento, né, estamos nesse momento difícil, né, nessa fase vermelha da pandemia, mas o Rei Pelé continua vivo, né, o estádio Rei Pelé continua vivo. Nós temos mais de 15 federações e associações instaladas no estádio Rei Pelé. Temos o Centro de Fisioterapia e Reabilitação, que é uma parceria junto com o CISAL, que está funcionando também. Nós temos 2 espaços tidos como museu, né, que é o Museu do Esporte e o Memorial Rainha Marta, que está sendo aberto agora, sim, essa semana, de acordo com os decretos, que as pessoas podem ir lá, está com a carga de 30%, as pessoas podem ir lá fazer suas visitas. Nós temos um programa de visitas guiadas, que quem quiser estar visitando o Rei Pelé, é só entrar em contato com as redes sociais da Secretaria, com o site da Secretaria, para que possam levar grupos de estudantes, sim, grupos de pessoas que queiram fazer uma visita guiada, conhecer as dependências do estádio Rei Pelé. Nós temos o programa social na base do esporte, segunda, quarta e sexta, com mais de 200 pessoas fazendo zumba, fazendo ginástica. Nós temos outras atividades também esportivas, como futsal, como o próprio atletismo, que está lá hoje dentro do estádio. E tudo isso dentro dos 30% que hoje o decreto preconiza, né? Porque o estádio ele é muito grande, são 55 mil metros quadrados, e a gente pode, assim, não somente transformar o Rei Pelé como uma casa do futebol, sim, mas como uma casa do esporte alagoano. Inclusive, o ano passado fomos na Secretaria Especial de Esporte, conseguimos uma verba de R$2.700.000 para a construção do complexo esportivo, sim, onde serão construídos no estádio Rei Pelé uma quadra coberta, uma piscina semiolímpica, um campo de futebol society e uma área de lutas que é chamada Dojo. Então isso já está na programação para agregar mais ainda naqueles espaços subutilizados que tem do estádio Rei Pelé por trás do placar, para que o estádio Rei Pelé não só firme com o futebol e vire um grande complexo esportivo aqui do estado de Alagoas. Que maravilha, né? Muito legal quando se tem uma iniciativa como essa, utilizando essa área toda, né? 55 mil metros quadrados, como o Charles trouxe aqui, para poder utilizar como um amplo mesmo local, né? Um complexo para reunir várias atividades esportivas. Charles, muito se discutiu antes dessas 2 partidas do Campeonato Alagoano, as partidas que definem entre CSA e CRB, a possibilidade de retorno dos torcedores ao estádio. Como secretário, qual foi o seu posicionamento? O que é que você pensa a respeito desse assunto quando se coloca, pelo menos assim, 500 mil torcedores, como o próprio secretário do município já trouxe isso, o Ricardinho Santa Rita, que veio aqui no programa, como também alguns vereadores já se manifestaram, colocaram até em aprovação na Câmara essa possibilidade de retorno de pelo menos 500 mil torcedores ao estádio. Nós estamos preparados já, na sua opinião, para ter retorno de torcedores nos estádios de futebol aqui em Alagoas? Olha, Viderlan, uma opinião muito pessoal minha, tá? Eu fiz algumas perguntas aonde foi que foi aberto estádio para público aqui no Brasil ainda. Foi a primeira pergunta, sim, que eu fiz foi essa. E olha que temos estádios com mais espaços, né, com maiores, e ainda não conseguimos colocar o público, que é um momento de muita sensibilidade.
É um momento que a Covid, ela é uma doença muito traiçoeira, ela nos engana. Uma semana o negócio parece que está meio controlado, nessa outra semana já volta muito mais forte. Ontem mesmo nós já tivemos mais de 2.500 mortos aqui no país. Alagoas, o secretário de Saúde agora recentemente colocou que já estamos com 82% dos leitos novamente essa semana. Então é uma doença muito traiçoeira. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de ponderação. Eu acho que a gente precisa fazer um movimento organizado de ver a abertura em outros estádios para todo mundo abrir de uma forma normal. Eu acho que a gente não precisa abrir antecipadamente o estádio. E outra, quando a gente coloca aqui, vamos abrir o estádio para 500 mil pessoas. Quem serão essas 500 mil pessoas que terão esse privilégio na frente de outras pessoas, né? Porque o estádio cabe 15 mil pessoas. Então a gente vai ter até um certo tipo de aglomeração para quem são os 500? Essa busca de ingresso ou sócio torcedor, quem são essas pessoas, né? Então eu acho que o estádio hoje, ele tem uma capacidade e eu acho que hoje a gente poderia fazer e pensar nesse movimento conjunto. A CBF já sinaliza que a partir de setembro tem essa ideia de fazer essa reabertura dos estádios e eu acho que a gente tem que ver essa ponderação e no momento eu acho que não é o momento mais adequado ainda para se abrir os estádios de futebol, até porque o futebol está acontecendo. O futebol hoje está acontecendo. E fala até para o lado financeiro dos clubes. Não vai ser, às vezes as pessoas pensam, não vai ser 500 ou 1.000 ingressos que vai resolver a vida financeira, porque tem a questão das rendas dentro do estádio, né? Não vai ser. Vai terminar que o clube abre para 500 mil pessoas, vai ter que botar uma operação de jogo, vai acontecer que o clube possa até pagar mais caro para abrir o estádio para 500 pessoas do que hoje o estádio está sem público, porque não tem muitos gastos relacionados à operação, porque quando você abre estádio para público com bilheteria, tem toda uma operação em volta que exige gastos do clube, com staff, com vídeo monitoramento, com várias sequências que os clubes sabem, e os clubes sabem como é que isso acontece. Então eu vejo por todos os viés, eu acho que não é o momento mais adequado. Isso é uma opinião pessoal minha, dentro do que hoje nós estamos vendo no país. Certo. Charles Herbert, secretário, ele que assume a pasta de Esportes, Lazer e Juventude, né, do governo, e que traz aqui o seu posicionamento a respeito das situações que envolvem o Estádio Rei Pelé, retorno de torcedores ao estádio. Nós já repercutimos bastante a entrevista com o secretário de Turismo, de Esportes e de Lazer aqui de Maceió, Ricardinho Santa Rita, também no programa, e até mesmo numa externa que fizemos, repercutiu bastante quando ele se colocou dentro da ideia do positivo em permitir a entrada de alguns torcedores. Mas isso, claro, depende da aprovação estadual, né, do governo, principalmente do estado. O Charles, a respeito ainda do Estádio Rei Pelé, você falou do Memorial Rainha Marta. É ainda uma ideia muito longe de ser realizada quando se pensa no Estádio Rei Pelé como o templo sagrado do nosso futebol, em fazer com que parcerias possam ser firmadas, tipo as agências de turismo, para transformar o Estádio Rei Pelé em um local de visitação e converter essas visitas em uma possibilidade financeira, uma possibilidade econômica que pode ser canalizada para outras questões do próprio estádio, como, por exemplo, as despesas que o clube tem, que os clubes têm e que também você, como secretário, tem em manter o Estádio Rei Pelé? Olha, Viderlan, na verdade o estádio ele sempre foi aberto para essas empresas. Acontece muito essas visitas lá no estádio. Nesse período de pandemia diminuiu um pouco, logicamente, mas sempre tem algumas empresas, vou citar uma aqui, a CVC sempre leva muitos turistas lá para visitar, não somente o memorial, como o museu. Os espaços lá eles são totalmente públicos, não é assim, não há... Não se pode privatizar, né? A gente não há cobrança para visitar nem o Museu dos Esportes, nem o Memorial Rainha Marta. A gente tem uma concepção lá muito de que a utilização dos espaços públicos tem que ser de forma gratuita mesmo, não somente os espaços do Museu e do Memorial. Nós temos um alojamento lá no Rei Pelé hoje com 50 quartos que cabem entre 300 a 400 pessoas, inclusive está sendo reformado agora, que é para atender a comunidade dos atletas, das pessoas que trabalham com esporte, que tem muitos eventos esportivos aqui, e nós nunca fizemos nenhum tipo de cobrança. Então, todos os espaços do Rei Pelé, eles são utilizados e disponibilizados para o público. Então, a gente não pensa nessa situação de fazer esse tipo de cobrança. A gente pensa que o estádio possa estar recebendo as pessoas e possa mais e mais ser um cartão postal, um cartão dentro, né, dessa concepção de turismo, né, não somente para a cidade de Maceió, mas como o estado de Alagoas. Então a gente pensa nisso, melhorar
O memorial foi reaberto, o museu está sendo reaberto também, para que a gente possa receber mais e mais turistas e gerar aqui essa geração de emprego, de renda, que os turistas venham para cá e fica o espaço do Rei Pelé aberto aí para todas as pessoas. Charles, você já deixou claro também como secretário, também como cidadão, que não é o momento, precisamos ter ponderação para permitir a entrada de torcedores em jogos oficiais. Como foi o contato com a Federação Alagoana de Futebol nessas últimas semanas para tentar fechar um pouco o cerco para esse número de pessoas que muitas vezes ocupam as dependências ou que querem ocupar as dependências do Estádio Rei Pelé para acompanhar partidas do porte de CSA e CRB, por exemplo? Como é que tem sido esses entendimentos? Olha, Viderlan, tem sido um entendimento muito positivo. A Federação Alagoana de Futebol, com o presidente Felipe Feijó, tem sido uma parceira do Estádio Rei Pelé em todos esses anos, juntamente com a Celage. E quero aqui dizer que é uma opinião pessoal minha, mas respeito as opiniões contrárias, a do secretário Ricardinho, que eu tive a oportunidade de conhecer, vem fazendo um bom trabalho aí na cidade de Maceió, e de todos os outros que acham que deva ter público. É uma opinião pessoal minha, que nesse momento ainda não. Né? Mas essa parceria com a federação, a gente tem esse entendimento, a gente vem conversando. Inclusive, no jogo passado, tivemos alguns convidados, né? A gente vem fazendo essa numerologia, porque uma coisa é diferente. Convidados é uma coisa, público com ingresso, pagante é outra. A Celage, né, não tem, por exemplo, essa autonomia, né? Nesse caso é a federação que controla isso, né? É a federação junto com os clubes e dentro ali do que preconiza, né? Os decretos sanitários, a quantidade e tal. Mas mesmo assim a gente ainda tem um cuidado de conversar com o presidente, de conversar com os clubes, né? Para que o espaço, lá o estádio, ele é cedido, né? Ele é cessionado aos clubes e à federação, 6 horas antes é entregue aos clubes e à federação, e aí eles desenvolvem os campeonatos, não somente o alagoano, como o brasileiro. Até agora vem dando certo. Eu acho que tivemos um problemazinho de pessoas aí nesse último jogo, mas que agora se reajusta para amanhã, se reajusta, e eu tenho certeza que amanhã vai ser uma grande final. Não teremos problema nenhum no estádio, com controle de acesso, com tudo certinho, com todos os parâmetros, né, sanitários que são pedidos para esse momento. Charles, eu quero encerrar essa entrevista com você, não gostaria, porque eu sei que você também tem outros compromissos e agradeço antecipadamente por abrir esse espaço e vir aqui no Canal Esportes. Mas vamos falar um pouquinho da arbitragem desta final. Denis Ribeiro Serafim, você já citou que esse quinteto, né, ou pelo menos o trio, comandou a final da Copa do Nordeste. Vamos falar um pouquinho dessa preparação. O que é que o árbitro, você que foi árbitro, já comandou final de Campeonato Alagoano, como é que é a preparação do árbitro na véspera de um jogo como esse, em que terá realmente o campeão sendo definido num resultado que pode acontecer no tempo normal até na decisão por pênaltis? Como é que fica a cabeça do árbitro? Olha, fica com aquela ansiedade de Estado, né? Nós temos os árbitros, né, como todos os esportistas, tem aquela ansiedade de Estado normal, até a gente não trilar o som do apito, né? A gente fica primeiramente se preparando emocionalmente, né, psicologicamente para o jogo, fica ali se cuidando um dia todo anterior, se cuidando, se alimentando bem, assistindo filme, junto com a família, né, o menor desgaste possível físico, até porque no outro dia, após 24 horas, você vai ter uma grande atividade física para ser enfrentada, que é uma partida de futebol, onde o árbitro chega a deslocar entre 12 e 14 quilômetros, entre trote, corrida, sprints, né? Eu já cheguei a apitar jogos que você perde 2 quilos depois de uma partida, né? Você perde 2 quilos, você sai bem desgastado. Então, ele está se preparando, está se alimentando bem, não só ele, Esdras, Brígida, os 4 atos também. Aí eles fazem aquele trabalho também, Viderlan, de planificação do jogo, né? Estudar as equipes, saber quem são os jogadores, tudo isso a arbitragem faz. Precisa fazer também esse mapeamento, né? Faz a leitura, né? Faz a leitura completa do jogo, onde é que o time joga mais, se joga para um lado, se joga para o outro, até para a questão de posicionamento do árbitro. Perfeito. Porque às vezes tem a equipe que é aquele que o goleiro sai jogando ali com um lateral de um lado, o lateral do outro, zagueiro do outro. Então o árbitro não pode ir lá para o meio do campo e esperar que a bola chegue. O árbitro já tem que aproximar mais, porque isso é uma equipe que sai jogando com a bola. Certeza. Não é aquela que dá chutão. Então tudo isso eles fazem. Eles assistem jogos anteriores das equipes, vê como as equipes se portam, vê se tem algum jogador que é mais indisciplinado, que não é, aquele jogador que gosta de conversar muito, porque tudo isso o árbitro tem que ter o controle da partida. Precisa ter esse controle, é verdade. Então eles fazem essa planificação, observam tudo isso, né? Vão para um jogo já sabendo do resultado, que o primeiro jogo foi 1-1, né? Que vai ser um jogo difícil, não é diferente se o jogo fosse um placar elástico. 0-0, primeiro jogo 0-0. 0-0, isso, desculpe. 0-0, mas fosse com uma diferença grande, já saberia como seria o jogo no próximo jogo. Enfim, então, há toda essa preparação desse quinteto de arbitragem.
Mais tarde ainda vamos ter uma reunião online, a gente faz uma reunião antes dos jogos, a gente conversa com eles, passa uma mensagem de Sua experiência força, é importante, Charles, nesse momento. De força, de positividade, que vai tudo dar certo e que, se Deus quiser, a gente vai fechar mais um campeonato alagoano com um resultado legitimado e que vença o melhor, que seja campeão, a melhor equipe que sai em campo. Situações pontuais que nós estamos discutindo aqui com o Charles Herbert. Vamos dar uma olhada nesse lance aqui, que eu quero aproveitar o Charles aqui também, como presidente da Comissão Estadual de Arbitragem, para explicar realmente esse lance aqui rapidinho. Ele até se posicionou nas redes sociais e vai trazer a visão técnica, né? Nós fazíamos a transmissão desse jogo na oportunidade e também entendemos que o cartão amarelo, naquele momento, foi bem aplicado. Mas vamos ouvir a palavra de quem conhece, de quem atuou, de quem viveu de perto a situação. Vamos botar o lance aí na tela, vamos ver. Reposição de... Esse daí foi o lance mais polêmico do Clássico no sábado passado. O lance aí, na queda do Diego Torres, em um lance com o zagueiro do CSA, com o Vitor Costa. Na oportunidade, o árbitro da partida, o Rafael Salgueiro, mostrou cartão amarelo. Charles, é com você. Vamos lá? Não, excelente lance, um lance muito didático, né? A gente fica até feliz quando aparece esses lances, porque é bom pra gente estar explicando às pessoas, né? E essa história de último homem, né? É, porque essa história de último homem, ela permaneceu até um tempo, né? Eu não sei que último homem é esse, eu não sei se o cara tá no deserto ou tá em algum canto que tem um último homem. Não existe mais esse último homem, né? O que existe na linguagem da arbitragem hoje ou é oportunidade manifesta de gol ou ataque promissor. Por que nesse lance foi considerado um ataque promissor? Porque para caracterizar a oportunidade manifesta de gol, esse atleta do CRB teria que estar com o que a gente chama de 4Ds, que seria o número de defensores, ele venceu, porque só estava ele e 8. Sim. Beleza. A distância da meta, ele venceu, ele estava próximo da meta. Ele estava próximo da meta. E a direção que ele estava indo em direção à meta. Esses três, ok, oportunidade. Só que ele não tinha o 4D, que era o domínio da bola. Ele não tinha o domínio da bola. Perfeito. E o goleiro já ia para pegar a bola. Então, quando você não consegue fechar os 4Ds, a oportunidade manifesta de gol ela fica aberta e, ao invés de ser oportunidade, é apenas caracterizado como um ataque promissor, que foi o que aconteceu. E o Rafael Carlos marcou corretamente e deu o cartão amarelo corretamente. Então, ficou claro, esse lance aí foi muito didático e é bom para explicar às pessoas e que as pessoas coloquem essa situação de oportunidade manifesta de gol, que é o cartão vermelho. Obrigado, Charles, pelo esclarecimento. Quero agradecer sua participação. Sei que você tem outros compromissos aqui, tá? Quero parabenizar também de público pela atitude que a Comissão Estadual de Arbitragem tomou para não deixar margem a respeito do lance também que envolveu o árbitro Francisco Carlos do Nascimento na semifinal. Parabéns pelo trabalho, pela seriedade e por saber fazer as coisas de uma maneira bem isenta. Eu acho que é isso que o futebol precisa, né? Independentemente de classe, de situação e de setores que nós estamos falando aqui, acho que a decisão acaba sendo mais importante quando você leva para o lado da justiça, daquilo que é justo, daquilo que precisa ser feito. Charles, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Viderlan, em nome de toda a arbitragem alagoana, em nome da equipe da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e estamos abertos para outras oportunidades vir aqui. Parabéns mais uma vez pelo programa, um programa que fala de esporte de uma maneira geral, não somente de futebol. E é isso que a gente fica muito feliz aqui no nosso estado, que você consegue apresentar várias experiências exitosas aqui do esporte e, de certa forma ou de outra, ajudar a evolução do esporte como um todo aqui no nosso estado. Então, deixa você um abraço e a todos os telespectadores aí da TV Mai e do canal Meu amigo Charles, está sempre aqui, sempre aberto também para voltar aqui no programa das vezes que quiser. Chancei, obrigado também por trazê-lo, tá certo? Toda a equipe aí também que trouxe, né, que acompanha o Charles, que hoje assume dupla função, né, não só na parte da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, mas também na Comissão Estadual de Arbitragem. Boa sorte também, desejando aqui antecipadamente para o árbitro Denis Ribeiro Serafim e para todos os assistentes, os envolvidos no comando de CSA e CRB amanhã. E o Charles colocou uma coisa que para mim é muito importante, sabe? O cara fica realmente naquela adrenalina. Nós que vamos trabalhar no jogo da cabine, ficamos na adrenalina, preparando aquele estado emocional para não cometer nenhum agafe, fazer alguma ratada. Imagine para quem trabalha lá dentro de campo. Então, boa sorte para o Denis, boa sorte para todos. Bom, o Norberto, lateral direito do CSA, conversou ontem com a imprensa, falando também dessa ansiedade de disputar a final do Campeonato Alagoano. Vamos ver. O Bruno, ele estuda bastante o adversário, né? Todo adversário que a gente vai pegar, ele passa todo o material do time adversário, então ele está analisando todas as possibilidades e tem passado para a gente durante a semana a estratégia de jogo, como que a gente deve entrar para esse jogo. Eu acredito que a gente não vai
não vai ser surpreendido nesse jogo. A gente tem que manter nosso estilo, nossa proposta de jogo ali, para que a gente possa conseguir fazer os 2 tempos da mesma maneira e fazendo bem. Realmente o Luigi ali, ele tem uma capacidade física muito grande, né? Ele também dá trabalho ali no ataque. É um cara que, se a gente não tiver cuidado, ele tem essa velocidade, tem esse 1 para 1 bom. E recompõe muito bem ali também na parte defensiva. Ele me acompanha, ele fica sempre ali, ele incomoda na hora de eu receber a bola. E é um bom duelo. Assim como o CRB tem outros jogadores também que tem essa capacidade de ataque, de dar trabalho ali, tem uma recomposição. Então acho que vai ser um bom duelo com o Luigi ali, e eu espero que o nosso time possa sair melhor em todos os duelos que a gente tiver no jogo sábado. Tecnicamente, fisicamente, eu estou me sentindo muito bem, e mais do que isso ainda, eu me sinto muito motivado para essa final. É o último jogo do campeonato, onde a gente pode conquistar um título aí importantíssimo. Ainda mais que já tem 1 ano e meio que eu estou aqui praticamente, e seria o primeiro título que eu conseguiria com o CSA. Isso é de muita importância, a gente sabe também, até para os novos jogadores que chegaram, para a comissão técnica que está chegando agora, da importância de já começar o Campeonato Brasileiro com o título, da importância que tem para a torcida esse título em cima do seu maior rival. Então a motivação, a inspiração para esse jogo está muito grande, para que a gente possa fazer o nosso melhor. Representa muito, é um título estadual, a gente tem uma camisa muito forte no Nordeste, nós somos o maior time do estado, então representa muito. Onde eu passei, todos os times que eu passei, eu consegui títulos. Na verdade, só no Coritiba que eu não consegui o título estadual, mas em todos os outros clubes que eu passei, fui campeão baiano, fui campeão pernambucano, fui campeão potiguar, fui campeão do Campeonato Brasileiro com a América, e eu espero conseguir conquistar esse título de ser campeão alagoano aqui com o CSA também, que vai ser de muita alegria para mim, tem uma representatividade muito grande para mim, de depois de uma pandemia, de todo o sofrimento que a gente teve no começo do ano passado, da gente brigar pelo acesso ano passado, de começar esse ano e conseguir esse título para dar uma tranquilidade para a Série B é muito importante, para mim e para todo o clube, com certeza. Você tocou num assunto que eu comento aqui internamente com os meus companheiros. Quando eu tenho a oportunidade da gente conversar, eu falo, até para conversar com alguém que não esteja vivendo por um momento tão bom assim, eu toco nesse assunto. Eu falo que ano passado eu cheguei a ser afastado aqui no CSA, e que a diferença é que o futebol gira muito rápido. Graças ao time, ao presidente, eu consegui ser reintegrado e consegui dar a volta por cima. E além disso, fui conquistando meu espaço, e hoje eu sou o capitão da equipe, e muito pela ajuda de outras pessoas e por manter meu foco ali em querer dar a volta por cima, em querer conquistar meu espaço. Assim eu passo aqui para os meus companheiros, para as pessoas que são mais próximas, para os meninos também, de que futebol muda muito rápido, que a gente não pode baixar a cabeça quando as coisas não estão tão bem, e nem pode se orgulhar e se achar que está tudo bem quando as coisas estão indo bem. Ninguém se defende de elogio, a gente procura a gente se defende só das críticas, mas os dois têm o mesmo poder, que é de te paralisar. O elogio pode te paralisar, pode te deixar paralisado, assim como o elogio também. Então a gente tem que manter o equilíbrio, tem que ter a cabeça equilibrada ali, para quando as coisas não estão tão bem, a gente manter o foco de dar a volta por cima, e quando as coisas começam a se encaminhar, que a gente não caia no orgulho, nem vaidade, nem soberba de achar que está tudo bom e poder ter a queda na frente, que a gente possa ter esse equilíbrio. É nisso que eu acredito, é isso que eu venho buscando, até para poder sempre manter o mais alto nível ali, e eu espero que com isso, que essa reviravolta se consagre com o levantamento da taça no sábado, que a gente possa conquistar esse título aí, que vai ser muito importante para todo mundo, para mim principalmente, para a equipe, para a torcida, para a comissão técnica, para o presidente. É uma conquista muito importante para todos nós. Muito bem, aí o Norberto, um dos principais jogadores do CSA, né, nessa montagem que a equipe tem ofensiva, principalmente pelo corredor direito, que é o espaço que ele ocupa.
O outro lateral direito do clássico é Reginaldo. Ele, claro, pelo lado do CRB. Também é uma das armas do Galo para a decisão amanhã. E conversou com a imprensa a respeito dessas dificuldades para o jogo contra o CSA pela finalíssima do Campeonato Alagoano. A gente sabe que o clássico contra o CSA, historicamente, ele sempre foi um clássico muito disputado, que são decididos realmente em detalhes. E o pênalti é um desses detalhes. A gente vem trabalhar durante a semana, a gente sabe que é uma possibilidade que pode ocorrer durante a partida, mas a gente está focado em fazer um grande jogo e conseguir a vitória durante os 90 minutos. Assim, não só nesse como nos outros anteriores, a gente sabe que o clássico contra o CSA é decidido em detalhes, a gente sabe disso e a gente tem trabalhado em cima disso. Então eu acho que o importante e o fundamental para esse jogo é muita concentração. Quando você tem jogos decididos em detalhes, você tem que estar totalmente concentrado e focado no que você precisa fazer para conseguir êxito. Eu acredito que é competência e preparação. Preparação porque você tem que estar muito concentrado para bater o pênalti, muito concentrado e estar com a cabeça muito boa, muito concentrado para fazer o gol. Óbvio que você tem que ter uma preparação, tem que ter um treinamento diário, coisa que nós estamos fazendo. E acredito que se vier a ocorrer as penalidades, a gente vai estar bem preparado. O grupo está totalmente focado em conseguir o título. Premiação, isso não faz sentido nenhum, porque o principal é o título para o clube, para os atletas, para a comissão, para a diretoria que está almejando isso. Então, premiação em dinheiro, isso não vai mudar em nada o nosso pensamento, o nosso foco em ser campeão. Acredito que as duas equipes chegam iguais para a grande decisão. Já foi provado nesse último jogo que a igualdade das disputas, nós fizemos um primeiro tempo muito bom, que merecíamos sim a vitória pelo primeiro tempo que nós fizemos. No segundo tempo a equipe deles cresceu um pouco de produção, ficou um pouco igual, chances dos dois lados, mas eu acredito que, assim como historicamente sempre foi, esse jogo vai ser um jogo muito disputado e decidido em detalhes. Nós sabemos que pecamos um pouco na questão de passe, última finalização no jogo, e a gente tem trabalhado isso durante a semana para corrigir. Sabemos que a decisão vai ser um jogo de detalhes, então a gente tem que estar preparado para todos os aspectos. Sabemos também que o lado direito deles é um lado muito forte, com o Norberto, até com o próprio Gabriel, o Ailon ali que cai pelaquela região, é um lado forte. Mas a gente tem se preparado para inibir um pouco essa questão do lado forte deles e que a gente possa sobressair e conseguir uma grande vitória no sábado. É isso aí, boa sorte para o CRB, boa sorte para o CSA na decisão do Campeonato Alagoano. Toda a repercussão, já com o campeão alagoano sendo destaque aqui no programa, você terá na próxima segunda-feira em nova edição do Canal Esportes. Um grande abraço e até segunda. Bom final de semana para você.